Olá, queridos, que alegria começarmos mais um trimestre debaixo da graça do Senhor Jesus. Novo tema agora, os valores do reino de Deus. Vamos ter muita coisa boa para a gente poder falar, para a gente poder trazer a nossa memória sobre o Sermão da Montanha. Jesus assentado ali, falando aos discípulos e aquelas pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Então, vamos dar início a isso. Hoje nós vamos falar aí sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Teu nome por mais uma vez o Senhor continuar conosco, Deus. Que bom, papai, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos, que bom estudarmos a Tua palavra, que bom termos a liberdade, papai, de falar do Senhor para as pessoas e de ouvir também aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe nesse trimestre, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, versículo 11 e 12. A introdução. O Sermão do Monte revela para nós a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Isso é claro, isso é simples e isso é verdadeiro para cada um de nós. Nós temos o nosso caráter que precisa ser forjado de acordo com as bem-aventuranças, ou seja, com aquilo que o reino de Deus veio trazer para cada um de nós. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticar essa ética, esses valores do reino de Deus. Vivemos uma degradação moral de valores nos nossos dias hoje na sociedade. Precisamos ser uma referência para as pessoas. Não sei se você concorda com isso, mas eu sei que eu sou referência para as pessoas. Sabe aquela situação? Muitas vezes você faz as coisas e ninguém observa. Mas se você faz algo errado, alguém chega para você e fala com você assim, eu vou falar no popular, tá? Uai, irmão, você é crente? Uai, irmão, você é convertido? Nossa, você é tão legal que nem parece crente. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos vigiar. O tempo todo há uma nuvem de testemunhas nos observando. E você está sendo observado agora mesmo. Eu estou sendo observado. Por quem? Primeiro pelo Senhor. Mas lembre-se que as pessoas também. Eu quero agora fazer algumas perguntas para você. Vamos lá então. A primeira pergunta. Qual a sua visão do mundo hoje em que nós estamos vivendo? Reino de Deus ou reino das trevas? O que é que você escolhe? Você escolhe o mundo material? Você escolhe o mundo mesmo como ele é? Ou você escolhe um reino espiritual? Lembra quando Satanás foi tentar Jesus, querendo dar para ele todos os reinos, autoridade sobre aquilo? Não, cuidado. E a última pergunta, qual tipo de ética baseia as suas decisões? Por que eu te fiz essas perguntas? Porque eu me faço sempre essas perguntas. O que eu vou escolher? O reino de Deus ou o reino das trevas? Já disse para você e vou repetir. Você quer ir para o inferno? Não, misericórdia, irmão. Que isso, ir para o inferno? Não, eu quero o céu. Uai, mas as suas atitudes estão te levando direto para o inferno. Como assim, irmão? Você não perdoa, você vive praguejando contra as pessoas da sua própria família, contra as pessoas, os seus irmãos da igreja, muitas vezes o pastor, muitas vezes o líder. Você se esconde atrás das coisas, você foge da verdade, você não pratica a verdade. Essas atitudes não estão te levando para o céu. Então, é bom que a ética do reino de Deus forme o seu caráter e você se baseie nela para tomar as decisões. O sermão deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Lembre-se, quando Jesus nasceu, quando o ministério de Jesus começou, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos, amados.
Isso é claro para nós, isso precisa ficar claro para você. Existia a lei, nós falamos no trimestre passado, os profetas e os salmos, só. Eles não tinham evangelho, eles não tinham cartas, nada. Mas Jesus veio trazer para eles muitas novidades. E ele por várias vezes disse, porque eles criam muito em Moisés. E Jesus fala, se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou sobre mim. Abraão, ao sacrificar Isaac naquele monte, ir lá para sacrificar, claro que ele não sacrificou, Jesus disse, Abraão viu o meu dia e exultou, se alegrou. Como assim viu o meu dia? Jesus não tinha nascido ainda, mas um pai entregando um filho em sacrifício, é isso que Jesus estava se referindo. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra nos mostra a autoridade messiânica daquele que era aguardado por todos. É destinado, portanto, que o reino de Deus a todo crente que nasceu de novo. Você pode desfrutar disso. E por que a gente não desfruta? Meu Deus, como é difícil colocar na nossa cabeça que precisamos desfrutar do reino de Deus. Muitas vezes vivemos uma vida miserável, uma vida que não é digna daquele que se considera filho de um Deus Altíssimo. Bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente o quê? Felizes, se você disse na sua casa. Isso mesmo, verdadeiramente felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania, voluntariamente, amados, não obrigado, e seguem a Jesus com sinceridade, referindo-se tanto ao presente quanto ao futuro. Eu só sei te dizer uma coisa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A nossa vida precisa estar nele. Por quê? Passado, presente e futuro. As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância, veja bem, eu até grifei, qualquer circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos da salvação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas bênçãos. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado e governo de Deus, atuando em tudo, em todo o tempo, passado, presente e o que mais? Futuro. Por quê? Porque ele é dono do tempo. E se ele é dono do tempo e dono da sua vida, você está em Cristo. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus, sendo constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você entregou sua vida para Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, tudo foi transformado. Aí você pode falar assim, não, Toninho, peraí, tudo não, eu tenho muitas coisas que precisam ser transformadas, mas o principal é saber a soberania de Deus, ela precisa ser completa na sua vida. O apóstolo Paulo diz, Cristo é tudo em todos. 8 características para nós de que você realmente faz parte do reino de Deus. Eu não tenho tempo para poder ler cada bem-aventurança com você, mas você pode pegar lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lê-las com calma, para que você absorver o que eu estou falando aqui. Quebrantamento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, né? A mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador? Você sabe? O pacificador é um promotor de paz. Quando você vê duas pessoas discutindo, não é para lá de ninguém não. Não defenda ninguém não. Pacifique, para que você seja chamado filho de Deus. E como nós vemos no início, depois o posicionamento. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas fiquem tranquilos, exultai, o Senhor diz, porque assim foram com os profetas. Pega a vida dos profetas, amados, e vê as perseguições por causa do reino. Não estou dizendo perseguição por causa de erro que você cometeu, ou coisas que você fez, não, por causa do reino. Ser perseguido por causa do reino é uma coisa. As tribulações que muitas vezes na sua vida, sabe quem foi que ocasionou, quem foi que provocou? Você, eu.
Então tem que tomar muito cuidado para que o reino de Deus seja evidente na sua vida. Amém? O Mestre nos ensina a não depender da felicidade oferecida pelo que temos ou fazemos, mas pelo que somos. E não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. Ou seja, você não compra felicidade, você não importa a felicidade, você exporta amor, você exporta perdão, você exporta muitas outras coisas, mas a felicidade verdadeira precisa ser importada. Olha só o que Jesus começa dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é muito interessante porque a mensagem de Jesus, ele já tinha passado pela tentação no deserto, ele estaria começando ali o seu ministério público. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Então, se o reino dos céus ele é real, ele existe mesmo, esse caráter forjado, formado através dele, é o melhor que nós podemos ter e desfrutar ainda no tempo que temos vivido. Novo quadro para nós agora, o Fique de Olho. A gente precisa prestar muita atenção nas coisas que têm acontecido. E qual é a palavra que eu tenho para você hoje no Fique de Olho? Muitas pessoas possuem uma felicidade aparente, superficial. Seja você o agente transformador que irá auxiliar o Espírito Santo a torná-los bem-aventurados. Amém? Conclusão então. A verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, ou seja, dinheiro, ambição, poder, satisfação, um padrão de beleza que exige demais das pessoas. Outra coisa, a cultura do eu. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. As pessoas hoje têm cultuado o eu. Sabe como? Você merece ser feliz, você precisa se encontrar, você tem que fazer somente aquilo que te faz feliz, somente aquilo que te traz paz, você não precisa preocupar com ninguém, você não tem que fazer nada para ninguém, você precisa viver a sua vida plena, satisfeito, você estando bem, o resto não interessa. Cuidado, irmãos, com muitos princípios bíblicos que estão sendo quebrados e inclusive um deles, adorando outros deuses. Sabe por quê? Porque você se torna um Deus. O mundo precisa girar ao seu redor e as coisas não são assim. Somos chamados para ser luz, sal, e nós vamos falar sobre isso no trimestre, para que as pessoas vejam através de nós Jesus Cristo. Amém? A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que o maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Foi isso que Jesus ensinou. Como cristãos, ou seja, verdadeiros discípulos, precisamos entregar a nossa mente ao senhorio completo de Cristo. Não é só um pouquinho, é tudo. Uai, paramos então de pensar? De jeito nenhum, de forma alguma. Sejamos as pessoas mais lógicas, racionais, equilibradas e interessadas pelos não salvos. Como exemplo, Deus criou a nossa mente. Vamos explorar o máximo de nossas habilidades a favor do reino de Deus. Um dos propósitos mais explícitos do Sermão do Monte é qual? É que cada crente seja como Deus quer que ele seja. A liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Bem-vindo ao novo trimestre. Lembre-se, compartilhe essas aulas. Vamos divulgar esse trabalho. Para quê? Para que as pessoas possam falar a mesma língua que nós temos falado. Para que as pessoas possam entender qual é o valor do reino de Deus. Qual é o valor disso modificando a sua vida? Qual é o valor disso sendo espalhado para as pessoas? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.